Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Beda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramananda Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro do livro Experiência e Conhecimento de James Schwartz, uma compilação de troca de e-mails que James fez com vários alunos e ouvintes sobre o tema fundamental do Vedanta, experiência e conhecimento. A gente, então, tem que definir o que é experiência, o que é conhecimento, e como eles se relacionam, porque, no final das contas, eles culminam em ser os mesmos, né? Conhecimento é experiência, experiência é conhecimento. Só a experiência uma vez que haja o conhecimento da mesma. Mas, até que isso fique claro, o estudante ele precisa relevar, aprender a relevar e lidar com o hábito dele de fazer o quê? De ficar ligado às experiências. E por que isso? Porque o Jiva, por excelência, ele é uma unidade experimentadora. É um outro modo de olhar para o corpo sutil. O corpo sutil ele é o instrumento por excelência de experimentação, ele está todo adaptado para lidar com a experiência. Ele trabalha com o input sensorial, ele trabalha com a integração deles, ele trabalha com a tomada de decisões, ele tem esse programa curioso, que é o programa do arrancara do ego, que se apossa do senso de agente, de usufrutador, fazedor, daquele que tem o usufruto das ações. Independentemente dele ser analisado ou não, ele é um instrumento por excelência de experiência. Se o corpo sutil ele é estudado através de funções do próprio corpo sutil, que é o intelecto, que é aquele capaz de ter o discernimento, aí você entende que o corpo sutil ele é um experimentador visto como um experimentador. Se você não estuda o corpo sutil e entra na experiência direto, você vê o corpo sutil como uma identidade, como aquilo, eu sou essa entidade experienciadora, eu, consciência, sou esse corpo-mente. Na verdade, o consciência nem entra aí, A identificação com o corpo-mente é automática. Então, todos esses tópicos aqui, eles estão lidando com isso. Como é que você vai avaliar na sua experiência o que é você e o que é você também, mas não como identidade. Porque a experiência é você, mas você não está limitado pela experiência. Digamos que você está além da experiência. Então, o que o James vai falar aqui, ó. Você está sempre além dos seus pensamentos e experiências. Ele botou além entre aspas, porque, na verdade, a consciência não tem como estar além e nem aquém de absolutamente coisa alguma. Mas ele usa isso, por quê? Por causa do senso de identificação com as experiências. Então, ele está querendo dizer o seguinte, que você é algo que, em última instância, transcende a experiência, transcende o pensamento. E a gente está lidando com uma entrevista que ele teve por e-mail. E o entrevistador, que deu margem a vários tópicos, ele continua, Nesse tópico agora, o entrevistador ele diz o seguinte, eu sei que minha única realidade é o que estou pensando nesse momento. Não, claro que não. Se ele se visse tão somente como uma entidade experienciadora, ele poderia reduzir tudo, a realidade toda dele é isso. Exatamente. Aos pensamentos que ele está produzindo sobre a realidade que ele está experimentando. Mas isso não é a verdade, ele não é uma entidade experienciadora.
Então, não é verdade que minha única realidade é o que estou pensando nesse momento. E aí o James vai um pouco mais a fundo. Ele pergunta assim, como você sabe o que está pensando em cada momento? Você sabe porque você testemunha isso que você está pensando a cada momento. É exatamente o mesmo você que testemunha o vazio dos objetos, suas pessoas vazias. É o mesmo você que testemunha o pensamento presente. Não há diferença, a testemunha é sempre a mesma. O que impressiona nisso é que as experiências parecem ser muito diferentes. O conteúdo delas realmente é diferente. Mas aqui a gente não está falando de conteúdo. A gente está falando daquele que valida o conteúdo. A gente tem uma linguagem para falar disso. Aquele que ilumina o conteúdo. Não há diferença, seja lá qual for o conteúdo, seja lá o que você estiver iluminando, você é aquele que ilumina isso, é aquele que dá vida, que traz aquilo em foco, que dá existência. E aí ele comenta com o rapaz aqui, você ainda parece ter a visão de que a liberação é algum tipo de experiência. Pois é, esse é exatamente o tópico desse livro todo. Por quê? Porque associar a liberação a um tipo de experiência é a associação mais comum no meio espiritual. Depois disso, eu estarei livre. Se eu tiver uma experiência de amor não dual, eu vou estar livre. Se eu perceber que eu não sou o usufrutador, eu vou estar livre. Não é isso. Não é isso. Isso vai se traduzindo num conhecimento face ao quê? Às experiências. Então, diante das experiências, você vai se afirmar como o conhecimento que dá validade às experiências. É uma visão reducionista mesmo, sem comprometer o teor das experiências e nem relevar a importância delas, até nisso, de serem as testemunhas do conhecimento, a gente tem que entender que a nossa realidade não pode estar baseada na mutabilidade, que é a característica fundamental da experiência, não obstante a beleza de alguma experiência, a beleza última de alguma experiência. Por exemplo, as pessoas às vezes têm as experiências de ausência de limitação, ou uma experiência de um amor devocional puro, ou então até mesmo um amor não dual, onde elas só veem amor, elas só estão vendo a si mesmas. Se bem que muitas pessoas que só veem amor em algumas experiências não entendem que aquilo é elas mesmas. Então, não obstante essas experiências, que elas podem ser muito úteis se forem olhadas do lado correto, o que é importante aqui, nesse tipo de visão, é que você é que está chancelando essas experiências, não importa quais elas sejam. Então, como é que o Vedanta ensina a gente a ver isso? Que quando você tem uma experiência de pico, você está tendo uma experiência que é um excelente reflexo da realidade que você é. Mas a realidade que você é não pode estar definida por nada que venha à existência, que dure um tempo e depois termine a sua existência, por mais excepcional que seja. Na verdade, o importante aqui é aquele que confere o conhecimento de que aquela experiência surgiu, de que ela está durando e que ela vai terminar. Por isso que o Vedanta ele se aplica em toda a vida ordinária, porque qualquer experiência, seja ela qual a natureza que ela seja, qual a profundidade dela, ela tem essas características. Ela vem à existência, ela dura um tempo e depois ela vai embora. Por isso que ele disse aqui, ele disse, você ainda parece ter a visão de que a liberação é algum tipo de experiência. Por quê? Porque o pensamento ele é uma experiência. Os pensamentos não duram sempre. Então, o que não dura sempre caracteriza uma experiência. As epifanias que envolvem o sentimento de transcendência fazem a separação do sujeito e objeto ficar mais óbvia, só isso. Mas essa separação ela já é fato, sempre. Não importa a natureza da sua experiência. O Vedanta vai ensinar você a olhar isso, a sua experiência ordinária,
e vê nela o mesmo registro que a gente tem numa epifania, por exemplo. Você não precisa esperar a transcendência acontecer. Mesmo quando surge como um acontecimento experiencial, ela não modifica a sua compreensão fundamental de si mesmo. Você está sempre além dos seus pensamentos e experiências. Veja se isso não é verdadeiro. E não diga que entende isso academicamente, ou seja, uma outra palavra, né, na nossa cultura que se usa muito, para mim a compreensão intelectual disso está correta. Não, o conhecimento não é acadêmico, o conhecimento é baseado na experiência, logo ele é vivencial. O conhecimento da experiência é o diamante puro que você extrai da poeira de toda a experiência. Naquela faina da experiência, naquele levantar da poeira que é a experiência cotidiana, o indivíduo ele extrai o quê? Ele extrai o conhecimento que ele sempre é, né? Então, dê uma olhada na sua experiência. Tem uma coisa muito interessante nisso, né? Muito embora uma experiência não dual ela possa impressionar bastante, ela por si só não vai necessariamente trazer o conhecimento do que você é, né? Eu vi uma explicação tão interessante outro dia. Vamos supor que você esteja numa turnê, né, turística e você esteja num local histórico, né? Você esteja lá em Congonhas, lá em Minas Gerais, com aquele monte de esculturas do Aleijadinho, todo aquele peso histórico por trás. Então, você pode estar ali, pode ver aquelas estátuas, achar muito bom, pode ficar enlevado, mas você pode não saber, na verdade, o que você está vendo, né? Você pode ter uma pincelada ou outra, ou pode nunca ter ouvido falar daquilo, nem do Aleijadinho, nem da história dele. Então, ali existe um guia que vai te situar historicamente, ele vai situar você em relação ao que você está vendo. Esse guia turístico ele vai explicar a história do Aleijadinho, a história daquelas estátuas, o contexto em que elas foram feitas, como foi fazê-las, etc. Então, aí você vê aquilo que está ocorrendo e você compreende. A gente pode fazer uma analogia e dizer que o Vedanta é assim, né? O Vedanta, você vai e esbarra, por exemplo, numa experiência dessas não dual ou numa forte epifania. O Vedanta ele te mostra o que você está vendo. Se a experiência que você está tendo ela é não dual, ele vai te mostrar que aquilo ali é a ausência do sujeito frente ao objeto e que ambos colapsam juntos. Se ela é uma experiência que ela mantém a dualidade, ele vai te mostrar que você é testemunha. Então, o Vedanta é esse guia. Ele permite que você entre em contato com a experiência e extraia da experiência a sua essência, o que você é. É isso que o Vedanta faz o tempo todo. Por isso que ele se aplica a qualquer coisa, tanto a uma experiência de pico quanto às experiências cotidianas, porque a testemunha das experiências de pico e a testemunha das experiências cotidianas é a mesma, né? Por isso que ele diz assim, o conhecimento ele é baseado na experiência. Dê uma olhada na sua experiência. Verificar a experiência, ou seja, algo vivencial, é o fundamental para você discernir o que você é daquilo que você não é em essência. Você verifica isso enquanto a experiência está ocorrendo, porque é enquanto a experiência ocorre que ocorrem as identificações, né? Então, por isso, a investigação em cima da experiência ela é tão fundamental. E como é que se chama a investigação na hora que a experiência está ocorrendo? É o Nididhyasana, né? É o Nididhyasana. No Nididhyasana, o estudante não acrescenta nada das impressões pessoais dele. O Nididhyasana bem feito ele é resultado de uma boa assimilação daquilo que foi exposto, né? O indivíduo ele entra em contato com o Vedanta, ele ouve, né, esse modelo todo, que isso é um modelo investigativo. Ele ouve o modelo, ele tira as dúvidas funcionais desse modelo, ele abstrai dos entendimentos pessoais dele em relação a esse modelo, e aí ele aplica esse modelo de discernimento no dia a dia dele, em cada experiência. Por isso que ele está dizendo aqui, dê uma olhada na sua experiência, você vai sempre encontrar o conhecimento que você é, sempre.
né? A sua investigação irá, finalmente, converter a ignorância em conhecimento. O que é a ignorância? É você estar buscando a experiência como uma identidade. O que é buscar a experiência como uma identidade? É buscar o seu bel prazer na experiência. Algo que lhe agrade, né? Algo que lhe seja favorável. Você vai substituir essa postura de auto-ignorância pelo conhecimento do que você é. Eu sou aquele que testemunha toda experiência. E quando a minha compreensão fica clara, eu vejo que toda experiência é, em última instância, eu mesmo. Então, eu já não faço distinções entre experiências. Eu me vejo em cada experiência, independentemente do conteúdo da experiência. Tá? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Por isso que ele falou aqui, ó, que as epifanias envolvem o sentimento de transcendência. As que envolvem o sentimento de transcendência, elas fazem a separação do sujeito e objeto ficar mais óbvio. O que é o sentimento de transcendência? É quando o indivíduo ele se livra momentaneamente daquela entidade que quer buscar satisfação em cada experiência. Ou seja, a transcendência é quando a sua função egóica fica anulada. Por quê? Porque a função egóica é que faz você se mexer em busca de satisfação, né? Toda epifania que envolve o sentimento de transcendência, o intelecto está lá funcionando, né? Mas o ego ele foi colocado em stand-by. Por isso que uma experiência de transcendência é tão boa, porque você não tem mais a chicotada do ego te impelindo a buscar satisfação numa experiência, ou pelo menos fugir do desconforto de uma experiência, né? Por isso que ele está dizendo, a separação do sujeito e objeto fica mais óbvia. Nessa hora, a pessoa que está numa epifania, ela percebe que tem algo ali nela que independe da qualidade da experiência. Mas, para que isso seja proveitoso, ela tem que ter um meio de conhecimento que ela esteja usando para que ela evidencie essa separação entre o sujeito e o objeto, né? É claro que, se ela tiver uma genialidade espiritual, ela vai perceber isso. A gente tem exemplos disso no mundo espiritual, né? Ramana Maharishi, Sri Ramakrishna, né? Nisargadatta, Jesus, são todos gênios espirituais, né? Rafis, mas a gente não pode contar com isso. Na verdade, a gente está usando o Vedanta justamente porque, muito embora essas experiências, a gente continue fazendo uma confusão entre sujeito e objeto, como algo separado. Se você compreender que o objeto se resume a você, aí acabou o seu problema, né? Aí acabou o seu problema. Aquela experiência que você está vivendo, ela se resume a você, ela é você, mas você não está limitado por ela? Então está ótimo. Por que você não está limitado por ela? Porque aquela experiência vai embora e aparece outra. No fundo, os passos são muito simples. A gente está sempre insistindo no mesmo movimento de separação. Por que esse movimento de separação ele precisa ser feito? Porque você precisa botar as coisas no lugar certo. Você precisa saber que você não é o objeto que está aparecendo. Esse é que é o problema. Esse é o problema de ficar associado a uma entidade experienciadora, um jiva. O jiva dá a impressão para a consciência de que ela é uma entidade experienciadora. Esse é que é o problema. Então, inicialmente, a gente faz uma separação, a gente separa o sujeito do objeto. Diz assim, olha, tudo isso são objetos, tudo isso está indo e vindo. Aí vem aquele grande chavão, né, do discurso espiritual, procure aquilo que não se modifica. E no seu dia a dia, em cada experiência, você encontra aquilo que não se modifica. Né? Como que? Como você mesmo. Como eu mesmo que? Como esse exatamente que está experienciando. Né? Contanto que ele consiga objetificar a mente dele e o corpo. Aí ele percebe que a mente se modifica, o corpo se modifica, mas realmente tem uma instância dentro dele, entre aspas, que não se modifica. Por que eu falei dentro dele, entre aspas? Porque não é dentro dele, é ele mesmo. Né? O melhor raciocínio é o contrário, é dizer que a mente está nele e a experiência está nele. Essa é a visão final, tudo ocorre em mim. Por isso que muitos
muitos realizados dizem que nada aconteceu, porque só tem sujeito, né? Então, se só tem sujeito no teu objeto, não está ocorrendo nada, não dá nem para dizer que tem um sujeito. Nada nunca aconteceu, tudo é consciência. Tudo é consciência se dobrando em si mesmo. Né? Essa constatação ela vem meio automaticamente. Mas, frente às experiências, a investigação tem que ser contínua para que isso funcione bem. É por isso que o indivíduo ele aprende um meio de discernimento, como é o caso do Vedanta, né? É um meio de conhecimento. O conhecimento é discernir. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Comentar alguma coisa sobre isso? Bom, eu vou continuar então. Agora ele vai falar um ponto fundamental. Nossa interpretação equivocada da experiência, e não a experiência em si é o problema. A nossa interpretação equivocada da experiência, ela é apoiada em gunas que são conducivas à identificação da consciência com o meio experienciador, com o corpo sutil e com o corpo. Né? Essas gunas, em geral, elas têm a natureza rajasica e tamásica. Né? Isso é que vai te dar uma determinada configuração que faz com que você tenha uma interpretação equivocada da experiência. Né? A experiência em si, isso é uma coisa importante. É importante insistir nisso. O que a gente chama de mundo não tem atributos. O que eu estou querendo dizer? Ele não é agradável e não é desagradável em si. Depende da interpretação. A interpretação não é algo que a pessoa fica elaborando. Algumas pessoas acham isso. Ah, mas como é que é isso? Isso é um absurdo. Quer dizer que eu fico elaborando em cima de cada experiência? Não, você não fica elaborando em cima de cada experiência. A sua interpretação, devido à composição dos seus gunas, ela vem automaticamente com a experiência. É por isso que isso tem que ser estudado, porque essa interpretação ela é instantânea. E quando essa interpretação é instantânea e ela te remete a uma entidade experienciadora, então, instantaneamente você está identificado com aqueles elementos que estão ali vivendo a experiência, que é o corpo e a mente. Né? Vamos ver qual é a pergunta que foi colocada aqui, qual o comentário. Você clareou a confusão toda entre experiência e entendimento. Para ilustrar, nós experienciamos o céu como azul. Nós experienciamos o céu como azul através de quê? Da visão. Mas podemos investigar e descobrir que, tecnicamente, ele não é azul. Muito embora, não obstante o nosso conhecimento, a gente vai continuar experienciando ele como azul. Essa analogia é muito boa. Isso mostra que os nossos sentidos não são guias confiáveis para validar a experiência que estamos tendo. Lembrem-se da miragem, né? Lembrem-se do céu azul e de tantas outras experiências, né, que os nossos meios de experiência, de experimentação não são confiáveis. Eles não vão te dar uma certeza. Assim é com o paladar, assim é com o olfato. Quantas vezes a pessoa se engana? Ela está provando alguma coisa e isso remete ela a outra coisa. Aí, depois de um tempo, ela prova de novo, aquilo parece diferente. Né? O que tinha? Naquela hora, ela estava dominada por um conjunto de vássanas que estavam se reportando uma determinada experiência que ela guardou na memória. Então, ela vai lá e ela associa aquele odor, aquele olfato com a memória. Uma hora que ela esteja liberada do vínculo com aquele registro de memória, ela vai cheirar e sentir o gosto de um modo diferente. Né? Da mesma forma, não experienciamos o ser porque temos a falsa crença de que não somos o ser. Tá? Da mesma forma, não sabemos que estamos experienciando sempre o ser porque temos a falsa crença de que não somos o ser. Portanto, não é o experienciar que é falho, mas a nossa falsa crença de que não somos o ser. O que nos falta aqui é conhecimento.
Aí o James responde, sim, absolutamente, você é pleno e completo, não tem nada te faltando. O que quer dizer que não tem nada te faltando? Que não vai ter nada, nenhum objeto capaz de lhe dar aquilo que você já é. A gente não pode esquecer porque é que a gente se arremessa em direção aos objetos. Porque estamos querendo encontrar no objeto uma coisa que nós já conhecemos. O que? Nós. Por isso que todo mundo procura felicidade nos objetos. Você acha que você procuraria a felicidade toda? Todo mundo aqui tem décadas de vida. Você estaria procurando felicidade durante décadas se você não soubesse exatamente o que é felicidade? A sua visão pode estar distorcida, mas você está procurando uma coisa que você sabe. Ninguém procura algo que não conhece. Pode ser que eu esteja enganado em relação ao modo como o que eu conheço esteja aparecendo, mas eu sei muito bem o que eu estou procurando. Qualquer cultura, qualquer panteão mítico, de qualquer momento histórico, de qualquer agrupamento humano, ele sempre tem esse registro da felicidade, da plenitude. Sempre. E ele sempre registra os obstáculos ao conhecimento dessa plenitude, né? Em geral, são as nossas paixões. Então, o ser humano sabe o que ele está procurando. É por isso que ele procura. Ele está procurando ele. Ele quem? Ele que é ilimitado. Então, por isso que o James disse, nada está lhe faltando. Se você estiver vendo de qualquer outra forma, isso é uma crença. Aí o Vedanta ele te dá umas reduções. O que é a redução? Ele te dá uma regra, né? Se eu estiver achando que algo está me faltando, eu tenho que partir de um pressuposto. Qual é? Que é uma crença. Aí a pessoa começa a investigar. Ela está naquela experiência dela, ela está vendo. Isso aqui parece que está faltando, parece que está faltando. Muitas vezes a pessoa está lá investigando e a investigação apropriada não acontece, né? Então, muitas vezes tem que insistir por um tempo até que as coisas fiquem claras, tá? É um sistema delusório, ele é muito bem feito, né? É um sistema muito preciso. Então, muitas vezes, ele é difícil de ser rastreado. Você não consegue rastrear porque que naquela hora parece que está te faltando algo, né? E, às vezes, você investiga várias vezes uma determinada situação, ela sempre traz essa impressão de que algo está faltando e você não consegue saber por quê. Mas, se a pessoa vai insistindo, essa identificação ela vai aparecendo e ela aparece muitas vezes de um modo muito surpreendente, né? De um modo muito inusitado, um modo que ela jamais pensaria. Ela jamais enxergaria que ela estaria agarrada daquele jeito numa determinada identificação. Então, o Vedanta ele tem umas máximas que a pessoa tem que seguir. Todo bom meio de conhecimento ele te dá umas máximas, né? Ou seja, todo bom meio de conhecimento ele é um reducionista. Ele vai te dar reduções básicas, né? Essa é uma delas. Se eu estou achando que eu não estou pleno numa determinada situação, então tem alguma crença aí que está me impedindo de apreciar a minha plenitude como eu mesmo, de apreciar até aquela limitação como eu mesmo, que seria uma experiência. A experiência de limitação, ela é uma experiência, né? E aí o rapaz continua. Portanto, precisamos afirmar profundamente eu sou o ser, a pura, eterna, intocável consciência, que não é afetada por nada e é sempre a mesma. Isso deve se tornar uma crença firme e sólida na mente. É assim a realização do ser? Tem um detalhezinho aí, tá? É quase isso, quase isso. Será uma crença no início, já que não é confirmada pela sua experiência de vida até agora. Porque a experiência de vida dele está lhe dando o quê? Intervalos de incompletude. Dá a ele, né, noções ali no espaço-tempo em que ele é incompleto. Então, inicialmente, ele vai ter ali, né, lá com o canto ali do olhar, ele vai ver ali uma noção de incompletude. Então, nessa hora, o ensinamento do Vedanta ele aparece como uma crença. Ele funciona como uma certeza indireta, né, como um autoconhecimento indireto. E nessa hora que o indivíduo ele deve entender
uma daquelas posturas que a gente tem diante das Escrituras, que é uma confiança nas Escrituras. O que é a confiança na Escritura? É que, enquanto o resultado da sua investigação não confirmar o que está na Escritura, você dá um voto de fé à Escritura. E aí ela fica uma crença, ela fica um conhecimento indireto. Tá? Isso dá uma composição experiencial muito curiosa no indivíduo, tá? Que, no fundo, é uma objetificação. É a seguinte: o indivíduo ele não está, né, vendo ali a plenitude nele, né, tem um contexto experiencial que ele não está vendo a plenitude dele naquele contexto, mas ele sabe, como conhecimento indireto, que ele é pleno. Isso, para o intelecto, tem um efeito muito interessante. Isso acostuma o intelecto, o Budi, a separar a experiência daquele que está ciente da experiência. Muito embora ele ainda esteja identificado com a experiência. Olha que coisa interessante. Então, duas funções ocorrendo aí, tá? É o Ahankara funcionando e o Budi funcionando. Só que o Budi ele está começando a objetificar o próprio Ahankara nos movimentos de identificação dele. Isso é muito delicado, isso é muito sutil. Quando isso vai ficando claro, convém não fazer nada. Convém apenas você se firmar nessa compreensão. É quando o indivíduo ele começa a ver o ego dele em movimento, ou se aproximando de algo ou querendo se afastar. Tá? Não adianta querer que aquilo ali pare naquela hora. Não é assim. Se isso acontecer, aí você voltou de novo para o âmbito egóico. Tá? Porque o ego é que é isso. O ego reclama, porra, não estou conseguindo largar de mim mesmo. Essa reclamação é do ego. Você nunca deve ter uma reclamação dessa. É o ego que reclama de si. O resto do sistema não tem reclamação nenhuma. Quem reclama é ego. Tá? Então, o intelecto ele começa a ter noção disso, mesmo que naquela hora ele ainda esteja num ponto apenas de crença. Né? Não virou uma vivência integral nele, íntegra, né? Com pleno conhecimento. Mas é super importante. Essa ruptura ela não se dá, na verdade, intencionalmente, ela vem. É por isso que tem muitos apontadores que dizem que você não faz nada. Né? Porque, na verdade, você aplica um meio, né, de entendimento, de conhecimento, você aplica esse meio que é o Vedanta. Agora, o modo como isso opera em detalhes com você, você não sabe. Você não sabe porque uma hora a identificação com determinada coisa cai. Você só vê depois de um tempo que a coisa caiu. Então, tem um funcionamento inerente, né, a você, consciência, né, associada aí com o meio experimentador, que vai causando a desidentificação. Para você, é requisitado apenas que o foco seja mantido e que se compreenda que, mesmo que não seja uma compreensão efetiva na hora, pode-se confiar na crença, porque o lastro dessa crença, que é o conhecimento escritural, ele é confiável. Esse movimento é muito delicado. Às vezes a pessoa quer se livrar de coisas. Toda vez que ela entender que ela quer se livrar de coisas, é o ego. Eu estou querendo me livrar disso. Isso é o Ahankara. Ele quer se livrar disso por quê? Porque o aprisionamento dele causa dor a ele, a quem? Ao ego. Né? Então, qualquer gosto e desgosto está no âmbito da compleição egóica. Tá? Então, olha como é que ele fala aqui. Ó. É quase isso. No começo, é uma crença. Por quê? Porque o rapaz disse isso. Ó. Isso deve se tornar uma crença firme e sólida na mente? É assim a realização do ser? Aí o James disse, em termos, sim. Inicialmente é uma crença. Agora, ela é uma crença, aí tem a coisa interessante. Ela é uma crença porque ela não está sendo confirmada pela sua experiência no dia a dia, frente a todos esses objetos que aparecem. Né? Parece que você é pequeno, inadequado, incompleto e separado. Ou seja, parece que você é limitado. Então, você tem que investigar para ver se a forma como pensa sobre si mesmo é verdadeira, ou se é a forma que a Escritura o vê que é a verdadeira.
a sua investigação irá, no devido tempo, converter a crença em conhecimento sólido e imediato. Então, não vai mais flutuar isso, né? Aí a gente já deixa de dizer que é uma crença. Às vezes, as escrituras dizem que é uma crença, tá? Mas, na verdade, deixa de ser uma crença. É uma compreensão de si mesmo. Não está mais sujeito a uma crença. É o entendimento profundo que você tem de si mesmo, da mesma natureza que é o entendimento profundo que as pessoas têm de si mesmas, que elas são corpo e mente. É a mesma coisa. Aqui ele dá um macete, tá? Você tem que investigar para ver se a forma como você pensa sobre si mesmo é verdadeira, ou se é a forma que a escritura o vê que é verdadeira. Bom, o que ele está querendo dizer aqui? Que você tem que usar a escritura. Se eu estou me vendo diante dessa experiência como limitado, como incompleto, como, por exemplo, vamos lá, uma experiência de inveja. Eu estou cobiçando algo de alguém, né? Então, você traça o panorama dessa experiência. O que está acontecendo ali? Você, entidade experienciadora, está olhando um objeto na sua frente, que é uma outra pessoa, e junto com esse objeto você está vendo um outro objeto, que é a sua avaliação daquela pessoa, né? Nessa compreensão de um objeto que você criou para explicar aquele objeto que você está vendo, você está achando que aquela pessoa tem algo que você não quer. Isso tem a ver com a escritura? O que a escritura diz de você? Aí como é que você procede? Do jeito de sempre. Você identifica esse pensamento, os caminhos que ele está tomando na sua cabeça, e você começa a negá-lo. Você começa a entender que o que você está enxergando sobre a tal da outra pessoa é apenas um pensamento seu. Você está projetando. Qual é a força dominante aí, se você olhar do ponto de vista dos gunas? É uma força rajásica. Eu estou tentando encobrir aquela pessoa com uma concepção que eu tenho dela, né? Ela tem algo que eu não tenho. Aí vem a escritura. Isso é válido? E se você, ao invés de achar que ela tem algo que você não tem, você achar que você já tem o que você quer ter? E que o que você está vendo dela é só uma abstração de sua parte. Aí a pessoa pode dizer, poxa, mas isso é difícil. Sim, é claro que no começo é difícil. Você está habituado a ver a coisa de um jeito. E agora, o que é solicitado a você? É que mude o modo de usar o seu pensamento? É claro que isso no começo vai ser difícil, né? Ninguém nunca falou que isso aqui ia ser fácil. Isso aqui é simples, mas pode ser difícil, né? Pode ser difícil. Até a gente mudar hábitos, né? Por exemplo, eu tenho hábitos de alimentação que eu quero mudar. Até diante de uma coisa, né, que é um objeto muito denso, que é uma alimentação, eu tenho dificuldade de mudar hábito. Imagina diante de identificações dadas por objetos muito sutis, que são formas de pensamento. É necessário, né, persistência. Né? E, sobretudo, não achar que você vai resolver alguma coisa. Isso é importante à beça. Senão você vai trazer um peso para você que não lhe cabe, né? O que cabe ao investigador é aquilo, é focar, manter o foco e aplicar o conhecimento. Como isso vai sair? Como aquela identificação daquele momento vai sair? Quando vai sair e de que modo? Isso nós não temos a menor ideia como isso funciona. Como essas identificações caem, nós não sabemos. Por que eu falo isso? Porque se você trouxer para você algo que não lhe compete, você vai se enredar de novo, tentando corrigir a sua experiência. Ou seja, você não vai estar aceitando a experiência como ela é. E para a investigação ser bem-sucedida, é fundamental que você deixe a experiência como ela está se apresentando. Se você não aceitar a experiência como ela está se apresentando, você vai trazer a você mais uma camada de interpretação. Aí você agora vai ter que usar um recurso para identificar essa interposição de uma outra camada que é mais sutil, porque ela está lidando com uma camada mais densa. Então, é um movimento mais de não tocar, não toque. Às vezes você vê um apontador direto dizendo assim, não toque em nada. É isso que ele está querendo dizer, não dê seguimento a nada. Constate apenas. Vá constatando esse cenário todo. Quem são os fatores nessa experiência? O que está acontecendo? Eu não estou querendo que essa experiência seja assim. Sim, isso é mais uma camada. Deixa ela imediatamente de lado.
né? Não toca nisso, porque o seu foco como consciência é tão estupendo, tão incrivelmente mágico, que ele vai dar um caráter de realidade a esse pensamento pequenino e malandro que você acabou de deixar entrar ali. Tá? Quem é que está dando vida para ele? Quem vai tornar ele algo de significado é você. Esse é o seu poder, né, quando passa pela lente de Maia, esse poder gigantesco que tem aí. De repente, criar o Frankenstein e deixar que ele tome conta da sala de operações. Né? O dilema lá do Dr. Frankenstein foi esse. Né? O Frankenstein tomou conta daquele ambiente e acabou matando ele. Todo mito de terror tem isso, né? A criação daquele cara toma conta dele, né? Domina ele, né? Ou domina ele eliminando ele, ou domina ele em fases, como é o caso do Mr. Hyde, e do Dr. Jekyll, né? Aquele clássico vitoriano do final do século XIX. Né? Eram fases, né? Mas o doutor ele não tinha mais como impedir a chegada do monstro que tomava conta dele. É isso que a gente tem que ter cuidado, é não tocar essas coisas. Ah, mas eu toquei e já amplificou. Tudo bem, da próxima vez você já não toca tanto assim, né? Você vai maneando o seu toque, né? E sempre tem que ver de um lado muito positivo isso. Quando você está embolado com essas coisas, você está reconhecendo um terreno muito delicado, que a maior parte das pessoas não reconhece. E demora um tempinho até que você fique à vontade nesse lidar com ele, né? Porque ele é muito sutil. Então, tem que ter um pouco de paciência. Seja muito carinhoso e compassivo com você mesmo. Né? Essa assemblagem aí de consciência com uma entidade experienciadora, tem que olhar com muito carinho para isso, porque não é fácil. Não é uma configuração fácil, especialmente para quem está querendo sair disso. Né? Então, por isso que ele disse assim, né? A sua investigação irá, no devido tempo, a palavra em inglês aqui é eventually, na hora apropriada, certamente vai ocorrer, mas vai ter um tempo, tá? A sua investigação ela vai converter a crença num conhecimento sólido e imediato. Né? É preciso dar um tempo ao tempo, sem pressa e o tempo todo dedicado. Né? É um aprendizado, né? É um saber estar. É um saber estar sem brigar com nada. Né? Você é aquela hospedaria do Rumi, né? Que não tem nenhuma porta, não tem nenhuma chave nas portas de entrada e não tem nenhuma chave nas portas de saída. Você tem que se habituar com isso que é habitual. O que é habitual? É que tudo entre em você, fique lá o tempo e vá embora. O que está faltando aí é hábito com isso. É um hábito consciente. Dizer assim, caramba, não é que eu funciono assim mesmo? Se você ficar desesperado com você, vai conversar com outra pessoa, você vai ver que é igualzinho com ela. É mais fácil quando a gente divide essas misérias com os outros. Olha, caramba, ele funciona que nem eu. Aí tu vai conversar com o açougueiro da esquina, ele funciona que nem você. O lixeiro funciona que nem você. Os chefes do executivo, dos poderes judiciários, funcionam que nem você. Entendeu? O dono de uma empresa funciona como você, um professor, os seus colegas de Vedanta. Né? Você só tem que ficar habituado, só tem que ter aquele hábito de ficar habituado com aquilo que já é habitual. Né? Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, ele estava dizendo que a namorada dele, às vezes, é muito demandante para ele. Né? Na verdade, é a esposa dele, que eles já são casados há vários anos. Aí ele disse assim, Alex, eu mudei muito minha visão sobre isso. Eu vou lá, dou a ela toda a atenção que ela quer e não quero nada em troca. E começou a ficar tão bom. Aí ele disse, caramba, se eu achar que eu tenho que receber algo, ou se eu achar que eu tenho que dar algo a ela, que já está na minha cabeça, pré-fabricada para dar, eu estou ferrado, né? Eu falei, com certeza. Se você for assim, é receita para o seu inferno aí. Aí você e sua esposa vão se encontrar no inferno que merecem. Então, que você não entre nisso. Que aí você dê para ela todo o carinho que ela quer, o cuidado que ela quer, e você perceba que você não precisa nada daquilo. Ele é um cara interessante, ele está vendo realmente, eu não preciso de nada disso, mas eu posso dar. Eu falei, ótimo, você é um privilegiado, você tem muita sorte, né, de estar conseguindo ver experiencialmente como a coisa deve ser. Né? Agora, se você achar que você tem que suprir algo nela, né, para que você fique contente, aí, meu amigo,
Aí, puxa, coitado de você. Aí você está apanhado num loop, né, desses ferozes do samsara, né? Então, a pessoa tem que ir se habituando, né? Com o tempo. Fique habituado ao que é habitual, ao seu cotidiano. Habitue-se ao seu cotidiano. Ele é muito mais surpreendente do que a gente pensa. Alguém quer comentar algo sobre isso? Toda vez que eu estou falando, eu tento mostrar como é que isso funciona na prática. Porque depois de um tempo eu reparei que tudo isso é muito, muito sutil. É como se você fosse um navegador cada vez mais sutil. Todo Jiva ele é um navegador. Todo ele é um navegador. Só que o grosso dos Jivas são navegadores em ambientes mais densos. O investigador ele vai virando um navegador de ambientes extremamente sutis, muito delicados, muito finos. É aí que você vê como é que esse sistema ele é feito para pegar o cara mesmo. Não é para ficar zangado com isso, né? O mesma estrutura básica do sistema que faz a Terra girar ao redor do Sol, faz os pássaros cantarem de manhãzinha, um pouquinho antes do Sol nascer, é o sistema que condiciona a gente. Tal como tudo isso, nós somos condicionados, só que nós somos aqueles capazes de questionar o nosso condicionamento. Né? Mas tudo que vem à existência nesse planeta, ele é condicionado. Tudo que vem à existência, aliás, é condicionado, não tem como ser diferente da gente. Né? Essa é a lei, é como funciona. A gente tem que se habituar nisso. Essa é a diferença de um investigador. Aquele que não é investigador e é um experienciador, ele está o tempo todo tentando tornar aquela condição, naquele dx de tempo, estou usando bem a linguagem de engenheiro, de cálculo diferencial aí, aquele dx de tempo, aquela coisa ínfima de tempo, ele está tentando tornar aquilo favorável a ele. O investigador não. Ele está apenas querendo se situar adequadamente em cada dx de tempo. Só isso que ele está fazendo. E, para isso, ele vai usando instâncias cada vez mais sutis. Por quê? Porque elas vão ficando fora da experiência, vão ficando fora daquele turbilhão da experiência. Isso é o que se chama de, em cada dx de experiência, você sai dele com o diamante dessa poeira toda. Na poeira toda da experiência tem o diamante, que é o quê? Que é você, e que, em última instância, é a experiência também. Né? É necessário muito carinho, né? Muito cuidado, muito carinho, sobretudo muito carinho, muita compaixão. Quando você fica carinhoso e compassivo com você, essa vai ser a sua tônica ao lidar com o meio à sua volta. Né? Quem é compassivo e carinhoso consigo mesmo, naturalmente, ele tem isso pelo tal do outro, né? Esse outro, entre aspas, ao qual a gente atribui todas as mazelas pelas quais nós passamos, né? O tal do outro é a autêntica besta de carga, né? Então, o dia que ele começar a receber o seu carinho espontâneo, porque você tá com carinho de você, por você, é porque está dando certo. A sua visão está funcionando. Aí você começa a entender aquelas máximas, né? Deus é amor, são modos de falar na experiência. Deus é amor, só o amor resolve, só no amor há esperança, só no amor há entendimento, há compreensão. É por causa disso. Né? O indivíduo ele entende, ele não recusa mais nada, ele fica totalmente disponível. Amor é uma grande disponibilidade para tudo. Isso é que é uma atitude amorosa. Não é aquilo, eu quero isso, não quero aquilo. Não. O amor simplesmente abre seus braços eternamente abertos. É isso que é amor. A coisa vem como é, e o que o amor faz? Ele abraça. Porque para lidar com tudo, só com amor mesmo. Não adianta que a mente não consegue organizar a experiência. Ela não está aí para isso. Né? Mas a predisposição amorosa, ela recebe isso. Como se fosse um goleiro, né? Que recebe tudo que é bola na direção do gol, ele vai lá e agarra a bola. Ele não briga com a bola. Né? Ele agarra a bola. É só isso que ele faz. Ele não questiona nada, ele só segura a bola. O papel dele é esse. Né? Alguém quer falar alguma coisa sobre essas nuances? Né? É muito delicado isso. A mágica vai ocorrendo, a delicadeza vai vindo com o tempo, com a insistência. E de um modo que a gente não consegue compreender direito. A gente não consegue compreender porque o instrumento que a gente está usando não tem como compreender mesmo.
né? Mas certamente a inteligência do mundo, ela sabe como isso funciona, né? Eu chamaria aí de Ishvara, sabe como isso funciona. É por isso que os cristãos dizem assim, entrega tudo para o Espírito Santo. Né? O cristão, ele sabe, no fundo, eu não sei se ele é consciente do que ele está falando, mas ele sabe que o modo de resolver isso não está, o modo específico de resolver cada situação não está na alçada do Jiva. O Jiva ele tem que apenas se colocar de um modo adequado. Né? Entrega para Deus, entrega para o Espírito Santo que ele tem a resposta. É a mesma coisa. Tudo isso aí está tudo falando a mesma coisa. O problema é o mesmo, né? Só que é visto por várias religiões, mas o problema é sempre o mesmo. Aí aqui ele vai falar um assunto muito interessante. A experiência não tem que confirmar o conhecimento. Olha, eu já vi muita gente brigando feio por causa disso. Eu mesmo fiquei 1 ano brigando com o livro de Vedanta por causa disso. Até eu entender isso, que a experiência não tem que confirmar o conhecimento. Vamos ver como é que o James desenvolve isso. Parece que é o mesmo rapaz que está... Quer dizer, o mesmo rapaz ou a mesma moça que está falando ali, né, anteriormente. Então, uma crença congruente com a realidade, né, uma crença que tem a ver com a realidade, que tem afinidade com a realidade, uma crença conduciva à realidade. Um outro modo de falar isso, como Nisargadatta dizia, é um pensamento útil. Né? É um pensamento útil. O que é um pensamento útil? É um pensamento que tem a ver com a realidade. Ele expressa a realidade? Não, a realidade é impossível de ser expressa, mas ele é útil. Ele é um pensamento congruente, é um pensamento que tem a ver, que lhe pode ser útil. Então, uma crença congruente com a realidade seria mais como uma avaliação precisa da realidade, mas é uma avaliação. É uma interpretação precisa do que é verdadeiro. Olha como é que a linguagem é elaborada, como é que essa pessoa está elaborando bem. É uma interpretação precisa do que é verdadeiro, mas é uma interpretação, ele sabe do que ele está falando. Não é a realidade, é uma interpretação, ao invés da crença de que não sou o ser. Seria como ter a convicção de que algo é verdadeiro, mesmo não podendo saber isso através da experiência. Pô, perfeito. Assim como eu experiencio o céu como sendo azul, mesmo sabendo que não é azul de fato, é isso aí. É um baita de um golaço isso aqui. Ele está usando as palavras de um modo perfeito aqui. Sim, exatamente. Quando o mágico corta a moça ao meio, né, bota aquela serra, as perninhas da mulher faz assim, a cabeça dela faz assim, ela grita, lá no teatro ali do mágico, parece definitivamente que ele a cortou em 2. E você pode até sentir algum tipo de emoção, você pode ficar agoniado, né? Você está aflito, mas sabe muito bem que não é verdade. Você sabe. Uma miragem parece água, mesmo você sabendo que não é. A experiência não tem que confirmar o conhecimento. É aquela história daqueles 2 pilotos que caíram no deserto, né? Um deles sabia que aquele lugar que eles caíam produzia miragem. O outro só tinha ouvido falar. De modo que, quando a miragem veio, aquele que só tinha ouvido falar ficou desesperado. Ambos estavam vendo água, ambos mortos de sede, mas o conhecimento de um acabou salvando o outro, né? Salvou a ele mesmo e salvou o outro com o tempo. Agora, ambos estavam sujeitos à mesma experiência, ao mesmo efeito. É claro que, quando o indivíduo sabe que o que ele está vendo a miragem, ele não vai salivar tanto assim, né? Ele vai ver o corpo dele reagindo, mas ele não vai ser dominado daquele jeito. Mas ele vai ver a reação lá, né? Ele vai ver aquele desespero, né, dos órgãos dos sentidos comunicando à mente, eu quero água, quero água. Ele sabe que não é, ele não vai sofrer a experiência. Agora, aquele que não sabe, que está vendo aquela miragem pela primeira vez, ele vai sofrer a experiência dele. Ela vai ser um sofrimento. É o que o Nisargadatta dizia para algumas pessoas, né? Dizia assim, o mundo é muito sofrido. O Nisargadatta dizia, não, não, você está sofrendo a sua experiência. Não é isso que você está achando. O mundo não é sofrido, você está sofrendo a sua experiência. Uma outra pessoa pode passar pela sua experiência e não sofrê-la como você está sofrendo. Não, Nisargadatta apontava para a interpretação da experiência.
né? Não de modo claro, como o Vedanta aponta, mas ele apontava para isso, né? Então, a experiência não tem que confirmar o conhecimento. Isso é uma ótima notícia. Quer dizer que você, em decorrência de suas vássanas, pode passar por infernos periódicos, né? E isso não vai alterar o seu conhecimento de que você não é nada daquilo. Olha que sensacional. Vamos olhar sob esse ponto de vista. Afinal de contas, depois de um tempo vai passar mesmo, né? O indivíduo vai lá, vê a força daquelas vássanas atuando, o que é um testemunho dessa coisa incrível que é Maya, é extraordinário, eu já passei por isso durante horas, é impressionante. O conhecimento que eu tinha não mudou a experiência, mas ele sabia que era uma experiência. Então, o que que houve? Eu não sofri aquela experiência avassaladora, né? Avassaladora de ruim, mas então não foi uma experiência tão ruim assim. Essa é a insistência no conhecimento e a beleza que ele tem, né? É muito lindo quando a pessoa ela começa a se sedimentar no conhecimento. Conhecimento não é uma conclusão lógica, ele é o resultado de uma autoanálise frente à experiência muito intensa. É um resultado instantâneo. Bom, agora o James ele vai fazer aqui um raciocínio bastante consistente. Olha, é bem lógico isso, né? Há mais benefícios em se ver como completo do que adotar a visão oposta, ou seja, a de que você é incompleto. Aí vem a colocação, né? Posso dizer para mim mesmo que sou uma pessoa maravilhosa, ou me convencer de que sou uma pessoa má. Ambas as crenças seriam falsas, pois não são a verdade eterna. É interessante, é uma pessoa que tem um raciocínio muito bom. Posso tentar me convencer de que sou o ser, a consciência comum, sem ação, imutável, sempre presente. E isso é bom porque é a verdade. Isso é um pensamento que ele é mais congruente com a verdade. Aí vem o James. Afinal de contas, como é que você se convence? Como é que você convence a si mesmo de alguma coisa? Você precisa pensar sobre quem você é, até que fique claro que não é nem uma pessoa maravilhosa e que não é nem uma pessoa má. Você pode apenas ser aquele que conhece a pessoa boa ou má. É a única conclusão possível. Eu não tenho outra conclusão, né? Eu sei da pessoa má e da pessoa legal, né? A única coisa que eu posso dizer de mim é isso. É que eu sou aquele que conheço a pessoa má e a pessoa boa. Você não encontra uma pessoa boa ou má quando investiga aquele que conhece, ou seja, a consciência. Aí bate com o que os textos dizem, que a consciência é sem atributo. Por que ela é sem atributo? Porque ela é quem sabe dos atributos, né? Não sendo definida pelos atributos, ela está livre deles para saber deles. Se ela tivesse misturada com atributo, dificilmente ela saberia que é um atributo. Ela ia achar, né, nós acharíamos, como achamos quando estamos enganados no samsara, que esses atributos nos definem. Mas, em última instância, não. Mesmo que você não consiga entender que não é uma pessoa, aqui ele está dando assim aquela visão, né? Como o Vedanta é pragmático, né? O Vedanta ele alcança você no ponto que você está tendo o seu desempenho. Se você conseguir entender que não é uma pessoa, já é 99% do caminho andado, né? Agora você vai ver que você não tem limitação nenhuma. Agora, mesmo que isso não seja possível, vale a pena que você veja a si mesmo como consciência, porque o pensamento da consciência não está separado da consciência. Então, ao contemplá-la, você vai na direção dela. Isso são vários modos de dizer, né? A atenção vira sobre si mesma, a atenção repousa em si mesma. Quando a mente ela é inundada de pensamentos sobre a consciência, mesmo que sejam apenas pensamentos, a tendência da atenção é que ela sossegue em relação ao que a gente chama de mundo exterior, inclusive outros pensamentos. Como é que se reporta isso na literatura? É aquilo que a gente falou. A mente se volta sobre si mesma.
A mente faz um movimento de 180 graus, ela estava indo para fora, agora ela vai para dentro. A mente repousa em si mesma, né? A atenção sossega. São vários modos de dizer de que você vai na direção de si mesmo, quando você usa pensamentos que têm a ver com a sua realidade. É por causa disso que um meio de conhecimento que usa palavras, ele pode ser eficaz, ele dá esse efeito, ele faz com que a atenção pare de continuar se dispersando dentre esses vários objetos, ou densos, né, ou objetos sutis. Aí ele diz assim, você vê que isso se trata de você, você vê que você não tem limites. Só o fato de você estar ouvindo sobre a consciência e a sua atenção sossegar já é um bom testemunho da qualidade desses pensamentos em relação a você. Né? Eles provavelmente estão apontando uma coisa que você é mesmo. Não estão conseguindo te definir, mas estão deixando com que a sua mente sossegue em você. Porque o mecanismo de movimento da mente são os pensamentos. A atenção se move por causa de pensamentos. Então, você dá a ela pensamentos adequados e ela dá uma parada. Só isso é o testemunho de que você tem a ver com aquilo que esses pensamentos do Vedanta estão dizendo de você. Né? Você vê que isso se trata de você, que isso diz respeito a você. E você vê que isso não tem limites. Né? Porque o que é não ter limites? É não estar limitado. Limitado o quê? Por atributos. Essa é uma boa visão. Eu sou ilimitado. O que isso quer dizer? Que nada me define. Então, todas as vezes que uma pessoa lê isso, eu sou a consciência ilimitada, ele pensa assim, nada me define. É a mesma coisa que dizer que você é ilimitado. O pensamento de que você é Luke não o liberta. Ele significa algo, e esse significado o limita, a começar pelo próprio nome e tudo que esse nome está trazendo junto. Você pode pensar que é Luke devido a alguns pensamentos que estão em sua mente. Esses pensamentos estão baseados em eventos que aconteceram ao corpo e que você observou e interpretou. Mas quando um estranho olha para você, ele não vê o Luke. Né? Ele não sabe que ele está olhando o Luke. Ele vê consciência e o corpo. Né? O estranho te vê como um jiva. Ele não sabe que você é um jiva específico. Não sabe que você é fulano de tal, que tem uma vida tal, que tem gostos tais. Né? Toda vez que a gente olha uma pessoa, e a gente olha ciente das limitações que a gente tenta impor a ela, a gente não consegue definir muito bem o que é essa pessoa, a não ser que a gente deixe, né, os nossos preconceitos agarrarem naquilo que a gente está vendo. Mas quando a gente está atento a isso, a gente não consegue definir muito bem. A gente diz, olha lá, é uma criança, olha lá, é um cara, olha, é uma mulher, é uma senhora. Mas as nossas conclusões não vão muito além disso. Né? Então, a nossa autorreferência, ela só diz respeito a nós mesmos. Para as pessoas em volta, especialmente aquelas que não têm uma relação mais próxima com a gente, a nossa autorreferência não tem importância alguma. Né? Até por uma questão de otimização, você não tem como ficar pensando na referência dos outros. Pensar na sua já é um problema, imagina na dos outros. Né? Então, a gente, no fundo, a gente é muito reducionista e muito prático. Né? O ser humano lida com aquilo com que ele pode lidar. Não adianta eu ficar olhando para uma pessoa e tentar descobrir um monte de coisa que ela não é. O máximo que eu estou fazendo é atribuir minhas limitações a ela. Aí sim, aí eu consigo fazer. Quem é que faz muito isso? Quem faz muito isso é quem cria um personagem, conscientemente, por exemplo, o autor de um romance, o autor de uma ficção científica, um roteirista, um diretor de cinema. Eles criam esse monte de atributos e acabam montando um personagem. Eles acabam limitando, criando limites para um personagem. E aí criam limites para outro personagem. Agora, a rigor, você não consegue. Você anda no meio da rua, tirando os seus preconceitos, o que você tem a falar dessa multidão que passa na sua frente? A gente não tem ideia alguma. A única coisa que a gente vê é mais ou menos algo que lembra a nós mesmos e o corpo. Por isso que ele foi até um pouco além disso. Você vê consciência e o corpo.
Se você tiver a visão de você como consciência, você vai ver uma outra pessoa e vai ver consciência acoplada a um corpo ali. Ou, em última instância, só consciência, já que o corpo se resolve na consciência, né? Aí ele entra em outros detalhes, que são muito comuns no Vedanta, né? Afinal de contas, o que ilimitado significa para você? O que é o limite? E agora ele pergunta, afinal de contas, o que a palavra convencer significa para você, seu Luke? O que o Luke entende por convencer? Não é o caso de uma lavagem cerebral, né? Vedanta não é religião. O Vedanta não trabalha com dogmas, ele trabalha com investigação. É questão de psicologia saudável você ficar com a visão mais generosa de si mesmo que puder, né? Visão generosa de si mesmo não quer dizer uma supervisão de si mesmo, né? O sonho de todo Jiva é ser visto como Ishvara, né? Não é isso. Não é você olhar a si mesmo como se você fosse o Deus da criação, não é isso. A visão generosa de você é uma visão que ela nem superestima o seu Jiva e nem subestima o seu Jiva. Então, é uma visão que já vai depender de uma capacidade de assimilação mais refinada das experiências, né? Porque a tendência comum entre as pessoas é entrar em subestimações ou sobreestimações. Nesse caso, seria uma pessoa mais sóbria. Ela consegue ter uma visão mais realista dela mesma. Descobriu-se que pessoas crentes em Deus, sem ter a menor ideia se tal ser, se Deus existe ou não, são de fato mais felizes do que aquelas que não acreditam. Isso é um fato mesmo, tem muita pesquisa falando isso. Quando pensamos sobre isso, independentemente de ser ou não a verdade, não temos qualquer evidência de que somos pequenos, inadequados ou incompletos. Se não há evidência de que você não é a luz, e há evidência de que você é a luz, é sábio pensar em si mesmo como luz, já que há mais benefícios nessa visão do que na visão oposta. Na verdade, o mero fato de você constatar que as pessoas que acreditam em Deus, independentemente do modo como se estrutura essa crença, têm benefícios disso, já seria um ponto para uma boa investigação, sabia? Será que isso tem a ver com alguma realidade, né, para dar um bom efeito desse? Né? Porque são pessoas que se preocupam menos, são mais conformes com a vida, né, são mais diligentes na hora de tomar alguma decisão. Será que isso já não bastaria para o indivíduo ver? Poxa, será que não tem alguma coisa a ver? Né? Por que ocorre isso em qualquer pessoa de qualquer cultura? Aquela pessoa lá no Oriente Médio acredita em Deus. Aquela outra lá no Extremo Oriente acredita também, seja lá o Deus que eles delimitem, né? Como é que é esse Deus. Lá no Ocidente, na França, aquele cara também. Por que todos eles escolhem benefícios, né? Vale a pena, né? Deve ter alguma coisa aí. E independente de ter alguma coisa ou não, só o bom benefício que traz isso, vale a pena ser cultuado isso, né? Mesmo que seja com uma crença. E por que ele disse que Vedanta não é religião? É aquilo que eu falei acima, né? O Vedanta não é uma crença, não é um dogma, né? Ele trabalha com investigações. Ele trabalha com investigações questionando a visão limitada que você tem de si mesmo. Ele prova que a visão limitada de você mesmo é somente uma visão. E isso ele prova mesmo. Não há nada que te sustente nisso, né? A não ser uma crença mesmo. Aí o Luke continua. Parece que o Vedanta é simplesmente ouvir a verdade, ouvir que você é o ser. Então, com certeza, após ouvir essa verdade e aceitá-la, isso é tudo que precisa ser feito? Sim, com certeza, contanto que você esteja bem qualificado. Aí basta ouvir mesmo. É bem comum na literatura, a pessoa vai e ouve e aquilo ali bate nela em cheio, né? Nisargadatta foi assim, Nisargadatta chegou diante do guru dele. O guru dele, quando eles se conheceram, o guru dele viveu mais um mês e meio, e nesse meio tempo, o curto convívio que ele teve com o guru trouxe a ele essa convicção profunda. Ele era um cara qualificado, né? Bastou ouvir. Né? É no Shiravana, na arte, no momento de escutar, que em geral vem essa revelação do que é você. Sim, assumindo que isso cancele o seu senso de fazedor.
e torna qualquer vássula vinculativa em não vinculativa. Ou seja, sim, contanto que realmente isso dê o seguinte efeito: eu sou a consciência sem ação, e eu sei que as coisas acontecem por si mesmas. Isso é um outro modo de dizer que o que rege os acontecimentos são os gunas, né? Conforme o princípio conhecedor Ishvara, conforme o efeito em Maya. Se não ficar nenhum resquício de que você é uma entidade autocentrada, quando ocorre esse conhecimento, sim. Se não ficar resquício de que você é uma entidade separada, sim, basta ouvir. A hora que o indivíduo ouve isso e ele entende que ele é não localizável, que ele não é um centro em si, né, que você vai localizar no tempo e espaço, sim, basta ouvir. É o suficiente. E se não for o suficiente, a pessoa vai e medita em cima disso, né? Ela fica lá contemplando, ela fica com foco naquilo, exatamente como o Nisargadatta ficou. Ele ficou focando aquilo por mais algum tempo. Eu vou ler só mais esse aqui. Olha que interessante. Investigação é ver se o que a escritura diz é verdadeiro. E qual é a base para investigar? É aquela fé em que a escritura é verdadeira. Porém, o que você tem que fazer é comprovar isso, de que a escritura é verdadeira no seu dia a dia. Então, a pergunta é assim: você falou sobre investigação. Como se investiga? Aí vem aquela pergunta: você o está fazendo agora? É esse tipo de pergunta. E o que é investigação? É a pergunta: quem sou eu? Não, não é uma pergunta, porque você sabe a resposta. É ver se o que a escritura diz é verdadeiro. Onde? Na sua experiência ordinária, usando o quê? Os meios preconizados pelo conhecimento escritural. A resposta é o ser puro, imutável, que está além do corpo e da mente, por nada afetado, sempre o mesmo, sendo tudo o que há. Acredito mesmo que isso seja verdadeiro, acredito mesmo. Ainda vejo isso intelectualmente, né? A coisa ainda não colonizou ele, né? Mas como ouvir sobre o gosto do sorvete, mais como ouvir sobre o gosto do sorvete do que de fato saboreá-lo, né? Diga-me que gosto tem a consciência. Não há nenhum ser humano em qualquer época ou lugar que possa lhe dizer que gosto ela tem. Por quê? Porque ela é você, né? Que gosto tem o açúcar para o açúcar? Ora, bolas, o açúcar para o açúcar é a própria doçura. O açúcar não vai provar do açúcar. Não faz sentido isso. Quem disse que o açúcar é doce somos nós, que não somos o açúcar, né? Que gosto você tem? Você não tem gosto nenhum, porque você não é uma experiência. Você não é um corpo com sentidos. Você é consciência, né? A consciência não tem qualidades a serem saboreadas ou sentidas. A consciência não tem adjuntos, ela é ilimitada. Ela não está definida por nenhum limite, por nenhum adjunto, seja ele sensorial, seja ele mental sensorial, seja ele somente mental, podendo apenas ser conhecida como o seu próprio ser. Esse mesmo que está aqui ouvindo agora, esse que não consegue olhar o próprio rosto, porque o único modo dele olhar o próprio rosto é tendo um espelho, tendo um reflexo, né? Qual é o ser que eu sou? É o ser que você apresenta aqui agora, né? Não tem outro, é sempre o mesmo em cada situação. Aliás, é ele, é isso que é você que permite costurar esse monte de experiências, que é uma manobra que o ego faz para dar um senso de identidade. O ego é que costura isso tudo. Ele pega esse grande experienciar que você já é e ele diz: isso ocorreu assim, e por causa disso ocorreu aquilo outro, que por causa disso ocorreu outra coisa depois de 3 dias. Isso quem está contando essa história é você. Mas o que permite que você conte essa história? Porque você é o mesmo, diante de todas essas supostas experiências, que você vai lá e corta cuidadosamente conforme a sua configuração de gunas no momento. Não exatamente no momento que você está experienciando, é no momento que você está editando as experiências. É por isso que você pode, né, reescrever a sua vida, né? Você pode ressignificá-la, né? Você pode olhá-la de outro ângulo, porque você está sempre editando. Agora, esse que permite esse fio condutor é que é você.
Esse é o ser que você é, né? Não diga que por não poder ser experienciada, né, a consciência não existe, né? Se você existe, a consciência existe. Ela é o conhecedor, né? É graças à consciência que a experiência é conhecida e, portanto, ela é real para você. Se não é por você, a consciência sequer é conhecida. Por isso que ele diz, é o conhecedor, não é o conhecido. Ela vê o Luke saboreando a vida, mas ela em si não é uma saboreadora da vida, né? Ou a gente pode dizer, numa outra linguagem que a gente encontra, né? Para que a consciência experimente a vida, ela tem que estar associada a meios hábeis a isso, né? Ela tem que estar associada a uma entidade experienciadora, uma entidade, entre aspas, experienciadora. Para saborear o estado de vigília, tem que estar associada ao o jiva, né? Ao corpo sutil do estado de vigília, né? Para saborear o estado onírico, ela tem que estar associada ao taijasa, que é a entidade onírica. Para saborear o sono profundo, ela tem que estar associada ao prana jiva, né? Que é o jiva único, aquele dormioco, né? Esse aqui que é o resumo. Isso é que é investigação. É você ver se a escritura está certa. E como é que eu vejo isso? Você vê isso usando os meios hábeis que o Vedanta dá, aonde? Na sua experiência ordinária. É isso que o Vedanta faz. Para quê? Para que você entenda que essa continuidade toda, que você chama de minha vida, ela apenas reflete o fato de que você não tem atributo nenhum. Porque você é aquele onde aparece esse monte de atributos. Eu estou no estado onírico, eu tenho alguns atributos no estado onírico, né? Às vezes eu vou no estado onírico. No estado de vigília, você não pode pular da janela do seu apartamento, porque você vai se esborrachar lá embaixo, né? Não é um atributo seu flutuar no estado de vigília, né? Você está com uma entidade, está com um tipo de veículo de experimentação diferente. Agora, aquele que sabe disso no estado de vigília é o mesmo que sabe de tudo isso no estado onírico. É aquele que sabe que dormiu bem, né? É estranho a experiência do estado de sono profundo, ela não é captada na hora, mas ela é sabida inquestionavelmente. Está vendo como é que a experiência ali na hora ela não está nem ocorrendo, né? O indivíduo ele não tem como saber na hora que ele está experimentando o sono profundo, mas sem sombra de dúvida ele sabe que essa experiência ocorreu. Está vendo como é que a experiência muitas vezes ela não confirma? Ali, no caso do sono profundo, não está tendo nem essa experiência na hora. Ela não está sendo aferida na hora. Ela não está sendo conhecida na hora. Mas, de algum modo, ela é conhecida, né? Quando o indivíduo ele vai para o estado de vigília, ele sabe que ele dormiu bem. Ele reportou aquilo está reportado de alguma forma, né? Então, o que é você? Você é o ser. Esse que é o conhecimento final. Quem é o ser? Você mesmo. E o conhecimento final do final é eu sou o ser e tudo isso aqui é o ser que eu sou, né? Por isso que se diz que Mitya se resolve em Satya. Por isso que se diz que as duas realidades do Vedanta, que ele bota as duas ordens de realidade, elas funcionam no sistema de explicação do Vedanta, né? São recursos pedagógicos. No fundo, olha, Jiva, Ishvara, as duas ordens de realidade, é tudo recurso pedagógico. Para quê? Para que seja evidenciado, né, através de uma mente conduciva, já treinada por esse conhecimento, por esses pensamentos, seja evidenciado que a realidade é não dual, né? O que você está vendo é sempre você, né? Sempre você, é sempre consciência, é algo intangível, mas através da qual tudo fica tangível. Você é aquilo através do qual tudo fica tangível, tudo, absolutamente tudo, qualquer coisa. Beleza, gente? Vamos terminar por aqui? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso que a gente viu aqui? Deixa eu só marcar aqui. Página 34.
Aí a gente começa daqui. Não há qualquer contradição entre pensar e ser, né? Claro que não, né? Mas quantos anos a gente ficou achando que tinha, né? Ah, se eu penso, eu não sou. É aquela coisa, né? Não, meu querido, você só pode pensar porque você é, né? Senão não tem como. Como é que você vai pensar se você não é? Né? Descartes não quis dizer muito aquilo, né? Penso, logo existo, né? Ele deu uma invertida. Existo, logo a mim é facultado pensar, né? As pessoas não entenderam, aquilo ali é só um método. Ele deixa isso claro. Mas, do mesmo modo que não entenderam o mito do selvagem Rousseau, também não entenderam o discurso do método de Descartes. Por quê? Porque as pessoas pegam esse monte de conhecimento para satisfazer as suas vássanas. É que nem o Vedanta. Quantas vezes as pessoas capturam o Vedanta para ficar satisfazendo as suas próprias vássanas, né? Quantas e quantas vezes isso ocorre? Então, tem que ter um cuidado nisso aí tudo, né? Muito cuidado mesmo, para o indivíduo não cair prisioneiro, para ele não cair prisioneiro dos Frankensteins que ele está criando, né? E o Giva adora criar Frankenstein, né? É um criador de monstrinho. E engraçado, né? Não servem para nada esses monstrinhos. A não ser para mostrar que ele não é os monstrinhos. De repente é isso, né? A gente não sabe. É isso aí, gente. Alguma coisa? Vocês querem comentar alguma coisa? Ou tá bom? Vamos lá, então? É aquilo. Você é ilimitado. Quando for compreendido que esse mundo manifestado é ilimitado, então só resta o ilimitado. Isso é a invocação no Isha Upanishad, Purnamada. Om Purnamada, Purnamidam, Purna Mudachyate, Purnasya, Purnamadaya, Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a Ishvara, gratidão ao Vedanta, a essa linhagem maravilhosa de professores e alunos debruçados aí nesse conhecimento milenar daquilo que não se altera. É aquilo que faz os anos correrem, os milênios passarem, os eons se sucederem. Tá joia, gente? Até a próxima, uma ótima noite. Obrigado a todo mundo. Tchau.